O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar e a Federação Espírita do Estado de São Paulo sente-se honrada com a sua participação. O programa de hoje foi totalmente elaborado em cima das perguntas que vocês nos enviaram com dúvidas sobre a prevenção ao uso de drogas. Para isso trouxemos Paulo Pio e Cristine Almeida. Você não pode perder. Já já vamos iniciar com a pintura mediúnica e com uma surpresa para vocês. Hoje trouxemos Maria Inês Pessotto Páscoa, que é médica, é médium de pintura mediúnica e uma grande trabalhadora da FESP. Tudo bem, Inês? Tudo bem, Silvia. É um prazer estarmos aqui de novo e com certeza desenvolveremos todos nós uma tarefa tranquila, serena, bem produtiva, que com certeza agradará a todos os nossos queridos amigos de casa. Muito bom! Hoje temos uma novidade para os nossos amigos de casa. A tela que será pintada será muito maior, de 70 por 1. Então nós vamos ver, né, como é que vai ser o desenvolvimento desse trabalho mediúnico que é maravilhoso. Inês, fique à vontade, nós vamos agora para a entrevista. Inscreva-se o quanto antes para o Congresso Espírita FESP 2014. Inscrições na sede central Maria Paula, terceiro andar, ou pelo e-mail congresso@fiesp.org.br. Informações 011 São Paulo 31155544, ramal 204, Conge 7. Personalidades confirmadas para o Congresso Espírita da FESP 2014, com abertura de Divaldo Franco, da Bahia, orador espírita internacional. André Trigueiro, Rio de Janeiro, Rede Globo. Américo Marques Canhoto, São Bernardo do Campo, São Paulo. Antônio Dermarque, São Paulo. Edelso da Silva Júnior, São Paulo, Aliança. Heloísa Pires, São Paulo. Jeter Jacomini, Guarulhos, São Paulo. João Demétrio Lorico, São Paulo, Casas André Luiz. José Carlos de Lucas, São Paulo. Joel Beraldo, São Paulo. Marcel Souto Maior, Rio de Janeiro, Rede Globo. Miguel Sardano, Santo André, São Paulo. Paulo Henrique Wederhoff, Paraná. Paulo Pio, São Paulo. Renato Costa, Rio de Janeiro. Roberto Vilmar Quaresma, Rio de Janeiro. Humberto Fabre, Estados Unidos. Valdete Zorati, São Paulo, Aliança Espírita. Wilson Disposte, Birigui, São Paulo. Vinícius Lara, Minas Gerais. Vitor Ronaldo Costa, Brasília. Valcir Carrasco, São Paulo, Rede Globo. Temos a grande satisfação de receber em nossos estúdios Paulo Pio, que é um grande estudioso na prevenção ao uso de drogas e que fez cursos no GREA USP. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Silvia. É uma imensa honra, é um grande prazer estar com você, minha amiga querida aqui da FESP, e uma boa tarde aos telespectadores, aos amigos da TV. Estamos juntos para respondermos as perguntas e procurarmos elucidar as questões, principalmente na área de prevenção, né? Isso. Que é o foco do teu trabalho e do meu também. É verdade. Sabe, Paulo, nós tivemos muitas perguntas por e-mail dos nossos telespectadores, principalmente de pais, mães e avós, que cuidam de crianças, de adolescentes e que estão muito preocupados de saber como identificar, né? E aqui eu tenho uma pergunta também sobre a tecnologia. Por exemplo, o mau uso das novas tecnologias pode ser um incentivo ao uso de drogas? Olha, você já disse na pergunta, o mau uso das novas tecnologias, que já não são tão novas. O mês que vem nós já vamos ter
outras tecnologias, né? Muito Inclusive, rápida a mudança. Eu escrevi um livro em 2007 chamado Plano de Marketing para Pais Ocupados, em que eu citava, dentro de algumas formas de se precaver do mau uso da web, estar com o computador sempre próximo ali, que ele dividisse a área de uso comum do lar. Para que os pais observassem, eu lembro disso. Ele já está em desuso, essa dica. Por quê? Porque hoje nós temos aí as pessoas internetizadas nos celulares, nos shoppings, nos locais. Então, o que nós devemos fazer, né? O mau uso das novas tecnologias, ele é sempre pernicioso, principalmente, sim, uso de drogas, claro, você vai ter ali sites impróprios em que ele pode utilizar para estar mais próximo da substância. No entanto, nós temos visto a pornografia digital ser um grande mal hoje para o pré-adolescente, para o adolescente e principalmente para a criança que ainda não está psicologicamente adaptada aos termos chulos e às imagens impróprias que a web hoje libera em qualquer lugar. Então, a web chegou, né, nós estamos internetizados, né, nós estamos globalizados, mas assim como um veículo que pode te levar para um lugar maravilhoso, para uma praia paradisíaca, né, você pode utilizar esse veículo também para fazer um assalto, para cometer um crime. Então, o que nós devemos estar atentos? Pais atentos, né? Família próxima. E aí nós temos algumas dicas que você, se você quiser... Eu queria mesmo saber de algumas dicas sobre a vigilância dos pais para que as crianças e os jovens usem a internet de forma mais segura. Se você tem uma dica como pai, como espírita, como pesquisador... As dicas são básicas, né? Se vocês abrindo um site de pesquisa, vocês vão encontrar isso com certeza. Mas hoje as crianças entram na internet com 8 anos. Existem aquelas dicas dos especialistas, olha, o Facebook a partir dos 15, 16... Não, meu filho tem 11 anos, ele tem a comunidadezinha dele, ele tem os amigos da escola que interagem, a professora libera conteúdos para que eles possam se atualizar. Certo. Então, principalmente para as crianças, né? Aquelas dicas padrão. Não dar o endereço, não fornecer e-mail e login de senha. Então, mas isso é muito importante. Não dar o endereço. Evitar, principalmente, falar de valores monetários, porque não... Como é uma rede aberta, não são só pessoas amigas, principalmente em Facebook, né? Em outras mídias parecidas, não são todos amigos. Não confiem em perfis da internet, porque muitas vezes são perfis falsos, né? E muito importante, para crianças pequenas, para que os pais possam dar essa dica. Se você está em um bate-papo privativo com alguém que se diz uma criança, e ela diz, não conte para o seu pai que falou comigo, conte para o seu pai no momento seguinte, porque pode ser um problema um pouco mais sério, né, dentro desse mundo virtual, que na verdade é uma analogia ao nosso mundo, né? Nós temos um mundo virtual em que nós não conhecemos as pessoas e devemos sim conhecer e confiar em pessoas que estão mais próximas de nós. Então, os pais têm que ter muito cuidado. Como é que eu posso dizer de uma maneira sem ser científica? Nós devemos estar próximos dos nossos filhos. Diálogo. Diálogo, amor e presença constante ao lado deles. São valores familiares de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, mas que nós, em virtude da nossa vida muito corrida, do nosso dia a dia, nós vamos perdendo com o tempo, né? Então, a maior proximidade com os filhos e esse monitoramento, ele tem que ser olho no olho, coração com coração. Porque se ele estiver longe, né, o que vai fazer com que seu filho, lá na baladinha, quando ele está longe dos seus olhos, né, junto dos amigos que ele escolheu para estar ali, ele vai dizer sim ou não diante de uma situação de risco. É o amor, é a educação que ele teve no lar, né? Às vezes os momentos que eles estão juntos em casa têm que ser bem aproveitados, né? Porque não adianta depois dizer, não quero que você vá para a balada. Acaba virando uma briga dentro de casa e não é, o problema não é esse. Uma historinha rápida, assim, só para elucidar. Nós estamos em um lar, né, 11h30 da noite,
Você já deu comida para o cachorro, já fechou e trancou os portões, os filhos estão nos quartos, bonitinho. Certo. Você fala, meu Deus, vou fazer a minha oração e vou me deitar que a minha família está em casa. Seu filho está em casa mesmo? Ele pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Falando com qualquer tipo de pessoa, porque ele está no seu quarto, linkado numa rede social, linkado em um site, em algum local na web. Então, nós devemos sim nos adaptar para estas novas descobertas. Nós tivemos pais que nos deram o melhor deles dentro daquilo que eles tinham. Você se lembra da Telesp? Né? Nós fazíamos fila, né? Na Telesp, aqui de São Paulo chama-se Telesp, né? Nós fazíamos fila para adquirirmos um telefone, que era grande, anos 70, começo dos anos 80. Hoje, né, nós estamos com um aparelhinho na mão que te descortina o universo. Então, os pais agora, desse novo milênio, principalmente os pais espíritas, eles têm que se adaptar às novas tecnologias e tirarem o melhor uso delas, porque elas vieram para ficar realmente, mas com os valores morais e familiares que os nossos pais nos deram. Exatamente. Acho que sem o amor não dá para continuar o mundo do jeito que está, né? Porque eu recebo muitos e-mails sobre essa violência, os pais estão inseguros de deixar seus filhos saírem de casa, porque mesmo não fazendo nada, mesmo não usando droga, eles podem ser vítimas de outros grupos que utilizam drogas, que são violentos, por falta de amor. Então, eu acho que nós deveríamos fazer uma campanha para que a família se voltasse mais para esses filhos e conversasse mais com seus filhos, para que os filhos tivessem mais confiança de, num momento difícil, desabafarem com os pais. Sim. E não desabafarem com pessoas que, às vezes, eles não conhecem. Não é? No âmbito do uso de substâncias lícitas ou ilícitas, das drogas, né, que a gente tem um pouquinho mais de experiência, né? Os pais muitas vezes não sabem que não sabem, né? É verdade. Quando eles sabem que não sabem, eles já buscam um conhecimento. Agora, os pais muitas vezes eles passam despercebidos, eles colocam um assunto, drogas, para debaixo do tapete, porque não conhecem não têm a mínima noção de como lidar com o assunto. E acham que isso nunca vai acontecer com o seu filho. É verdade. A gente ouve assim, não, eu confio na educação que eu dei para o meu filho. Não, meu filho não vai... Nunca ninguém usou droga em casa. Claro, 90% da população, né, utiliza substâncias lícitas ou ilícitas, eu falo substâncias lícitas. O álcool e o tabaco e os medicamentos de farmácia que são aí comercializados de forma, digamos assim, lícita, e as substâncias ilícitas, todas as outras que a gente já ouviu falar por aí. Certo. Né? Tem uma pergunta sobre isso, os pais, para os pais e avós que estão nos assistindo, você poderia enumerar os sintomas ou conduta, é o que eles estão perguntando, sobre sintomas ou conduta para detectarmos se os adolescentes estão fazendo uso de drogas. Existe uma maneira de os pais ou os avós olharem para o rosto da criança ou na sua conduta, identificar, está usando droga, tem que fazer alguma coisa, procurar ajuda? Olha, a proximidade com o filho é o fator fundamental, né? Estar próximo dele. Mudanças muito bruscas de atitude. Agora, vai aqui uma ressalva muito importante. Nós estamos falando de adolescentes, e a adolescência é a fase em que os hormônios estão em ebulição, é a fase de mudança comportamental muito drástica, né? Você sai de uma criança comportada, que acompanha você nos passeios, que está próximo dos avós, para uma mudança brusca em que você quer fazer parte de um grupo, você quer fazer parte de um meio, de pessoas mais próximas, os adolescentes se juntam para estarem próximos, você tem mudanças no seu organismo, quer dizer, muito do que eu vou falar aqui fazem parte de uma mudança do adolescente. Como é que a gente pode diferenciar uma coisa da outra? Aí sim é o olhar mais próximo. Então, mudança muito brusca de comportamento, ele estava de um jeito e agora está de outro. Entra no seu quarto, fica muito tempo trancado, isolado, usando a web trancado no quarto. É um indício, pode ser um sintoma da adolescência simplesmente, mas é um indício. Outra coisa, ele chega de madrugada da baladinha
e não fala com você, ele quer ir logo para o quarto. Fique atento. O psiquiatra Samitiba, o meu amigo, autor de diversos livros, no seu livro Anjos Caídos, ele cita dá uma dica. Ele fala assim, olha, o seu filho chegou de madrugada, como chega normalmente, espere ele para tomar um café de madrugada. Fique acordado. Você fica na cozinha, ele chegou, vai dar aquela espantadinha. O que você está fazendo acordada, mãe, pai? Né? Você fala, não, eu só estou aqui, perdi o sono. Então, vamos tomar um café junto? Não, eu quero ir para o meu quarto. Vamos tomar um café junto. Toma um lanche aqui comigo. E olha no olhinho dele. Né? Esses momentos, eles são muitas vezes esclarecedores para que você fale, olha, ele chegou alcoolizado ou ele chegou com uma outra substância. Tomara a Deus que isso nunca aconteça, mas a coisa é mais comum do que a gente pode pensar. Mas os pais estão querendo saber. Muitas vezes, acompanho numa balada, eu sei que ele vai achar o maior mico, né? Porque o que acontece? Os pais hoje eles estão se organizando, um pai vai levar, outro pai vai trazer, não é verdade? Ou o pai vai lá, você combina, olha, hoje eu vou levar na baladinha, geralmente deixa-se uns 2 quarteirões antes, porque ele não quer pagar o mico do pai deixar na baladinha, e vai pegar depois. Apareça um dia lá, ele vai achar o maior mico do mundo, vai ficar bravo com você, mas os psicólogos dizem que, fazendo ali ele vai estar dizendo assim, olha, meu pai se importa comigo. Né? Por mais que ele fique bravo, olha, meu pai se importa comigo. Lá no fundo, ele sabe que o pai está preocupado com ele. Então, gente, nós temos que estar atentos o tempo todo. O diálogo é o maior tipo de prevenção que nós podemos ter, próximos dos nossos filhos. A adolescência, ela já traz dentro dele uma inquietude, né, em que ele pode ser tentado a consumir substâncias lícitas ou ilícitas. O que vai fazer com que ele passe por essa fase de transição de uma maneira equilibrada, né? O que é uma criança, um adolescente equilibrado? É aquele que consegue transitar entre a família e entre os amigos de forma clara, objetiva, translúcida, equilibrada. Quando ele, uma outra dica, quando ele larga todos os amigos da infância e vai para um outro grupo de amigos. Olha aí, e não isso é um sinal. E não quer te apresentar esse grupo de amigos de jeito nenhum, é um forte indício de que existem coisas ali. Certo. Pode ser, como eu disse, apenas um fator, mas é bom estar Mas sempre próximo. Que se fique atento aos amigos novos. Aos amigos novos. Traga os amigos novos para dentro de casa. Eu quero conhecer teus amigos. Traga para dentro de casa, faça namoradas também. Pizza. Sim. O namorado. Claro, eles vão achar um fator desagradável. Pai, eu cuido da minha vida. Claro, é um momento da adolescência, né? A irritabilidade, aquela coisa, é um momento da adolescência. Agora, quando a irritabilidade começa a ser algo muito assintoso, é um indício. Excesso de sono é um indício. Perfumes muito fortes dentro do quarto é um indício de que não está, a boca muito seca, né? Os olhos muito avermelhados. Então, a mãe e o pai têm que estar próximos disso. Existe o uso de substâncias em que o adolescente ou o adulto, né, ele vai fazer um uso recreacional, ele vai passar por aquele uso sem maiores problemas para a sua vida. E existem os adolescentes, os adultos, que vão utilizar e vão cair na dependência química. Dependência química, gente, é uma doença que ela tem que ser tratada com medicamento, com o médico certo, especialista em dependência química, o psiquiatra, o psicólogo, o médico da saúde, o enfermeiro, e tem que ser tratado com muito amor, porque hoje ainda não existe tratamento para a dependência química, ela não tem cura. Existem tratamentos diversos que juntos formam um fator aí de proteção em que a criança, ou o adolescente, ou o adulto vai poder se munir, né, de ferramentas para deixar. Mas, dependendo da substância e dependendo da situação, ele vai ter as recaídas, ele vai ter todo um trabalho para a vida inteira. Certo. Então, prevenção ainda é a melhor solução. É a melhor. Por isso que nós trouxemos você, Paulo, porque nós notamos pelos e-mails, a quantidade de e-mails, que os pais estão preocupados. Eles querem
por terem visto, né, toda essa problemática social, eles querem prevenir, né? Então, acho que nos cabe realmente trazer essa prestação de serviço para todos. Paulo, vamos fazer um breakzinho, Pois não. porque há necessidade, mas telespectador, nós voltamos já já. Buscando sempre melhorar, as edições Fiesp apresentam um grande lançamento para todos que simpatizam com a doutrina espírita. Será no dia 23 de fevereiro, às 10 horas da manhã, na sede central Maria Paula, Rua Maria Paula, número 140, na Estrada com Jesus, de Roberto Vilmar Quaresma. O conteúdo que se encontrará nesta obra diz respeito à necessidade de todos nós, pois cabe-nos o aprimoramento ininterrupto se pretendemos chegar amanhã à morada da paz. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Paulo Pio falando sobre prevenção ao uso de drogas. Paulo, conversamos bastante no primeiro bloco, mas eu gostaria que você nos elucidasse sobre o que é droga e qual a diferença que existe entre elas. Então, é um assunto longo, né? Vamos procurar ser um pouco sucintos aqui na nossa explicação. Droga é toda substância que entra de fora para dentro, quer dizer, ela não é produzida pelo nosso organismo e que vai fazer alguma alteração no nosso psíquico, né, ou no nosso físico. Então, quando você vai numa farmácia, você vai numa drogaria, não é verdade? Você vai comprar um anti-inflamatório, está com o pezinho inchado lá no futebol, você está consumindo uma droga. É um anti-inflamatório que vai entrar no seu organismo de fora para dentro, né? Vai produzir a sua ação ali de 8 horas, você não toma de 8 em 8, de 12 em 12, sim. Vai fazer o seu trabalho e vai ser excretado pela urina, pelo rim, por onde for, e vai embora. Você está tomando uma droga, né? Então, quando você faz uso de algo que vai alterar os seus sentidos, quando nós falamos de drogas psicoativas, aí é que está o problema. São drogas que alteram a sua função cerebral e alteram também o seu sentimento. Então, toda droga que é utilizada, as lícitas, né, digamos, medicamentos, que são utilizados de forma equilibrada, trazem um benefício. Agora, por exemplo, existem substâncias que são utilizadas e que causam dependência também, mesmo um medicamento, né? Então você toma, não vou falar aqui os laboratórios, mas você às vezes toma, as mulheres de meia idade tomam muito calmantes, né? Esses calmantes, eles fazem com que você fique calminho durante toda a semana, tal. Só que você precisa ficar toda vez tomando mais medicamentos para obter o mesmo efeito, né? Droga. Então, quando você vai fazer uso, por exemplo, a pior droga que nós temos hoje no mundo chama-se álcool, é o etanol, né? E para que os nossos telespectadores e todos nós possamos sempre ficar atentos, existe um termo no jargão da dependência química que se chama tolerância. Tolerância é algo que no dicionário é uma coisa e no jargão da dependência química é outra. Tolerância é quando o organismo se adapta à presença da substância e precisa cada vez mais da substância para atingir o mesmo efeito. Um exemplo rápido. Por exemplo, a pessoa vai para casa depois do trabalho e toma 2 cervejinhas no bar. Perto de ponto de ônibus sempre tem um bar, né? Parece que é uma parceriazinha, né? Ele vai calminho, levinho, sobre o efeito do álcool, né? E ali a mulher pode falar o que for, ele está levinho. Daqui 3 semanas, ele toma as mesmas 2 cervejinhas e não sente nada. Aí ele toma 4 cervejinhas. E vai para casa levinho, calminho, e alegrinho. Assim que vai viciando. Daqui 1 mês ele está tomando 4 cervejinhas e uma caipirinha. E ele vai ficando o quê? Tolerante à substância. Ele precisa de cada vez mais álcool no seu organismo para obter o mesmo efeito. Isso, muitas vezes, vai ser um caminho para a dependência química. Gente, dependência química é uma doença. É quando a pessoa perde o sentido dele mesmo. Ele não consegue controlar o impulso.
ele precisa cada vez mais da substância, ele perde a sua forma de agir normalmente e vai sempre para a substância. Vai sempre para a substância. O consumo abusivo, essa linha entre a dependência química e o consumo abusivo é muito tênue. E as pessoas têm que estar atentas. Uma pessoa tolerante, principalmente ao álcool, 70% dos problemas de drogas na humanidade são decorrentes do consumo de álcool. Por exemplo, o alcoolista, o alcoólatra, todos nós conhecemos, temos um caso na família, temos um caso na vizinhança, é aquele senhor, né, ou aquela pessoa que estaria às 6 da manhã esperando o bar abrir, né? A gente sente pena, ele está ali com a sua face vermelhinha, ele é um excelente pedreiro, mas não consegue terminar nenhuma obra, ele é um excelente marceneiro, é um empresário, mas a sua empresa está indo à bancarrota porque ele não consegue ter uma vida social. Esse é o alcoólatra. Agora, onde o álcool causa mais problemas para a sociedade? É no consumo exacerbado dele, de pessoas que utilizam o álcool e que acham que estão bem. Aí você pega um acidente de trânsito em que ele acaba com a vida dele ou de uma família que tem acontecido muito, né, Paulo? Ele pega, ele vai na hora do almoço no bar e ele faz com que toda a sua linha de produção na sua empresa, em um defeito ali, uma má conformidade na sua linha de produção, altere o equilíbrio econômico da sua empresa. É alguém que bebe, né? Chega na sua casa. O alcoólatra sempre esquece o que falou no dia anterior, não é? Mas a sua esposa não esquece, o seu marido não esquece. E ele compromete uma relação de anos por uma atitude impensada. É aí que estão os problemas do álcool. E que implicam em bilhões e bilhões e bilhões de dólares em tratamentos, em seguros de vida, em seguros do veículo e em diversos outros fatores. Então, nós estamos disfuncionais, principalmente no álcool. Hoje você chega numa sexta-feira à noite no supermercado e você vê as verdadeiras crianças comprando vodka, comprando destilados para irem antes da balada consumirem, para não gastarem dentro da balada. Então nós devemos tomar muito cuidado. O problema do crack é assim, um problema tétrico, algo que tem feito muito mal à nossa sociedade. Sim, o problema do uso de qualquer substância ilícita de forma errada é um problema muito sério, Silvia. No entanto, o álcool ainda é o grande vilão dessa história e que nós podemos controlar com campanhas de prevenção massiva, com educação nas escolas e, principalmente, conscientização dos pais em dar o exemplo lá na família, lá na infância. E existem pais ainda que a gente pode parecer um absurdo, mas a gente no nosso dia a dia tem visto isso. Eles colocam, a criança está querendo saber o que é cerveja, molha a cerveja na chupeta e coloca. E olha, pesquisas científicas, gente. Uma criança ou um pré-adolescente que tenha contato com alguma substância lícita ou ilícita, por exemplo, que tenha contato com álcool ou tabaco, dos 10 aos 16 anos, ele tem 5 vezes mais chances de ser um dependente químico após os 18. 5 vezes mais chance se ele tiver contato dos 10 aos 16 anos com a substância. Por quê? Porque o seu organismo, o seu psiquismo ainda está em formação. Então ele já vai ter ali a noção de que existe um certo prazer naquilo. Por quê? Essas campanhas sendo conduzidas de forma errada. Droga mata, droga mata, claro, ela pode matar e mata. No entanto, ela nos proporciona o prazer. E nós somos movidos pelo prazer. O ser humano é movido pelo prazer. Então, ele tendo contato com algo que vai alterar os seus sentidos, deixá-lo de uma maneira ou de outra, um pouco mais ali amenizado em uma situação de sofrimento, naquele momento, né, da pré-adolescência, vai fazer um mal danado. Por isso, diálogo na família, amor na família, os pais muito próximos, né? Nós que estamos numa rede espírita, que somos espíritas, nós devemos nos ater que estamos lidando com espíritos, né, reencarnados, nossos irmãos de caminhada,
nossos companheiros de viagem, né? São espíritos imortais que vieram de outras encarnações, são nossos companheiros. E esses espíritos imortais, muitas vezes, eles vêm com arestas para serem, né, lapidadas. E quem vai lapidar, né, Silvia? São os pais. É o amor dos pais, é a presença dos pais. Está junto de nós um santinho, um mentor espiritual, louvado seja Deus. Está junto de nós uma criança com alguns pendores, né, com algumas arestas. Ele veio com um objetivo, não veio? É verdade. É a obrigação dos pais estarem sempre polindo, estarem sempre com o amor, com a educação, com um olho no olho, e principalmente nós que falamos numa TV espírita, os postulados da doutrina dos espíritos, desde cedo, com amor, falando de fraternidade, falando de reforma íntima, né? Falando de um bem proceder, para que eles possam para que eles possam ser seres melhores para o mundo que nós estamos aqui. É verdade, Paulo, você estava falando, passou como um filme na minha cabeça de quando nós trabalhávamos na infância e mocidade e nós víamos isso muito de perto. Os pais que traziam, às vezes os avós traziam as crianças para a educação espírita infantil, né? Desde os 4, 5, 6 anos. Essas crianças aprendiam desde cedo a perdoar os pais, porque afinal os pais erram também, nós não somos deuses. Então nós mostrávamos para a criança que quem não erra é Deus e que deviam perdoar os pais e tal. Então o que nós observávamos, Paulo? Que a criança, quando estava desde cedo na educação espírita, na adolescência ela se tornava um adolescente mais dócil, mais compreensivo, com aqueles problemas naturais da adolescência, como você citou anteriormente. Mas os adolescentes que chegavam já adolescentes, Paulo, eles davam um trabalho imenso. Então, nós notamos que a educação espírita na infância faz um efeito muito bom, né? Se os nossos queridos amigos que nos escreveram tiverem, né, essa vontade de trazer seus filhos, nós temos aqui na casa, como bons centros espíritas, como também onde você trabalha, o Perseverança, tem também educação infantil, não é? Então, sempre há uma porta aberta dentro do espiritismo para que você traga o seu filho, para que ele possa entender melhor até os defeitos dos pais, dos avós, dos tios, para que ele não se sinta uma criança diferente, porque sempre a gente acha que no vizinho a vida é mais fácil, tudo é melhor, eles não brigam, mas vai saber como é que eles estão administrando isso, não é verdade? É verdade. E com o amor é mais fácil administrar, com a compreensão. Existem pais que são verdadeiras crianças, né? Que não cresceram ainda. E existem filhos que são verdadeiros pais, né? É verdade. Com aquele sentido de compreensão maior. Nós explicamos pela reencarnação, né? É verdade. Aliás, você vai explicar bastante sobre isso no próximo congresso. Congresso. Eu agradeço a gentileza do convite, estou à disposição da FESP, que é uma casa tão querida do meu coração. Pra gente é uma honra você estar aqui. E eu queria só deixar um recado para aqueles pais que, de uma maneira ou de outra, encontram-se com esse problema da dependência química, seja de um parente próximo, seja de seu filho, seja do seu marido, seja da sua esposa, que vocês possam buscar ajuda externa. Muitas vezes, os filhos estão envolvidos nesse meio e eles estão pedindo assim, eu quero ser ajudado, mas tem vergonha de falar para os pais, tem vergonha de fazer essa função. Muitas vezes os pais passam por esse problema e os filhos não sabem o que fazer. Então, procurem ajuda. Existem especialistas em dependência química, aqui em São Paulo, se estamos falando para São Paulo, para o Brasil, existem os CAPs, AD, Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas. Funciona, gente. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Vocês vão ter médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros especializados em dependência química que vão poder dar a orientação segura para que esse problema possa ser minimizado e partir-se para que ele possa ser solucionado de forma definitiva. Que vocês possam ter, assim, a coragem de enfrentarem o problema. Porque muitas vezes passam-se anos, né? E a gente procura não enxergar que aquilo está acontecendo e aí as coisas agudizam
e fogem do controle. Então, procurem ajuda, procurem um bom centro espírita para que vocês possam fazer um tratamento de desobsessão, porque nós sabemos que o primeiro copo a pessoa toma sozinho, o segundo ela já não toma mais sozinho. Nós sabemos das companhias espirituais que estão no entorno. Então, vamos buscar ajuda de todos os lados, dos amigos sinceros, Exato. da família principalmente, do apoio espiritual, do apoio da medicina, sim, e dar as mãos, não é verdade? É verdade. E vamos procurar fazer o melhor para essa geração que virá, os nossos pequeninos, né? Os nossos tutelados. Porque fazer o que com a que já passou? Né? Ela já vai ser refém daquilo que fez no seu dia a dia. Para nós transformarmos essa sociedade, que nós estamos vendo que os pais estão muito preocupados, estão muito tristes, aflitos, só mesmo nos dando as mãos e fazendo alguma coisa, uns pelos outros. Às vezes nem os pais só pelos filhos, mas amigos também, não é? Tudo isso é muito importante, essa fraternidade, que um dia nós vamos chegar a um planeta muito melhor, não é? Eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança na humanidade, olhando os pequeninos de hoje, aqueles que estão no nosso entorno, nossos filhos, sobrinhos, os filhos dos amigos, as pessoas que nós encontramos na rua. Nós percebemos que os espíritos que estão reencarnando agora, eles já vêm com um sentido de civilidade, né? De respeito à natureza, de respeito ao ser humano, são espíritos melhores. Então, que nós possamos preparar esse mundo para que eles possam pegar dali para frente e transformarem isso numa coisa muito melhor. O que nós não podemos, né, como adultos que somos, é deixarmos o mundo pior para eles, porque daí eles já pegam de uma maneira diferente lá na frente. E os bons valores, os bons exemplos têm que partir de nós, pais. Tá bom. Paulo, muito obrigada por toda a elucidação que você trouxe e por essa esperança que você está nos dando agora. Muito obrigada, obrigado, viu, Silvia. Paulo? Venha sempre, estamos esperando você no Congresso. Se Deus quiser. Obrigada. É com grande alegria que trago uma notícia para vocês. A festa de rua típica francesa, em homenagem a Allan Kardec, foi considerada oficialmente no calendário da cidade de São Paulo a maior cidade do Brasil. Agradecemos a todos que colaboraram para que isto acontecesse. No quadro O que é o Espiritismo, hoje vamos abordar a educação espírita para crianças e jovens. Para isso trouxemos Cristine Almeida, que é uma das diretoras do Departamento da área de Infância, Juventude e Mocidade da Fiesp e é pedagoga espírita, não é? Cristine, tudo bem? Tudo bem, Silvia, agradeço muito o convite, é um prazer estar novamente aqui conversando com você e conversando com todos aqueles que nos assistem. Então, Cristine, hoje nós já conversamos com Paulo Pio sobre a prevenção ao uso de drogas e ficou muito claro que essa prevenção deve ser feita dentro dos lares e com as crianças, principalmente, já desde tenra idade. Você acha que as crianças de tenra idade conseguem assimilar os conceitos espíritas sobre esse assunto? Sem dúvida. Eu já disse em outras oportunidades e repito que a criança, até por ser, né, uma mente assim muito tenra, muito fértil, tem uma facilidade muito grande de assimilar os conceitos, desde que nós possamos explicar de uma forma didática, de uma forma que utilizemos a linguagem apropriada para a idade da criança. Então, e esse conceito de perdão para a criança, que nós comentamos esse fato de nós notarmos que as crianças muitas vezes imitam os pais ou têm medo dos pais pelas próprias atitudes dos adultos, que não são deuses, né? Não são Deus, aliás. E Deus, naturalmente, é o único perfeito, né? Ele que nos criou e tudo. Mas fica fácil para a criança assimilar essa ideia de perdoar? O perdão exige, sem dúvida nenhuma, além de uma explicação teórica, exige uma prática. Então, uma criança que vive em um ambiente onde é explicado o valor do perdão,
é explicado através especialmente das lições de Jesus, e onde os adultos que estão ao seu redor também fazem essa prática, têm esse perdão para com os outros, fica muito mais fácil. Aquela criança que convive num ambiente já muito tumultuado, onde os ressentimentos ficam muito claros, né, onde as pessoas não se perdoam, logicamente terá mais dificuldade. Então é muito importante que dentro dos lares os pais não apenas ensinem, mas pratiquem. E na educação espírita fica bastante fácil, porque o educador, além de passar o conteúdo doutrinário, claro que para a criança pequena, de uma forma bem leve, um pouco mais até superficial, porque a criança de 3, 4 anos tem mais dificuldade de entender a teoria, mas o próprio educador, ele promove isso dentro da sala de aula, porque é muito comum, né, as divergências entre crianças, e é muito importante que nesse momento o educador atue ensinando o valor de perdoar os coleguinhas, né, de realmente dar uma segunda chance, que errar é algo que infelizmente todos nós ainda erramos. É verdade. Né? Então fica realmente fácil dessa forma. Então, como no livro Brincando e Aprendendo o Espiritismo, no caso aqui para a idade de 11 anos, o número 4, a história sobre uso de drogas está relacionada ao perdão. Eu gostaria de saber se vocês sempre, dentro da área de infância, juventude e mocidade, costumam contar essas histórias para motivação, no caso, da aula ou fixação do aprendizado? Sim, sim, sem dúvida. Nós sempre gostamos de destacar que um recurso didático muito importante dentro de sala de aula é a contação de histórias. E, né, na nossa coleção, a coleção que nós temos à disposição aqui, não só para a FESP, como para todos os centros espíritas, nós temos essa grande vantagem, porque em toda a coleção nós temos nos capítulos muitas histórias muito interessantes, e quando nós contamos a história, a fixação é muito melhor, porque todos nós nos lembramos de histórias desde a nossa infância. Já os conteúdos teóricos, muitas vezes nós sabemos, mas não lembramos na íntegra. Agora, uma história fica marcada para sempre na memória. É verdade. Nós utilizamos muito em todas as salas de aula. Basta dizer que Jesus ensinou contando histórias, não é verdade? Exatamente. Então, sabe, Cristine, o programa de hoje está sendo feito em cima de muitos e-mails que nós recebemos de pais, avós desesperados, querendo saber como prevenir o uso de drogas, porque a sociedade, você sabe, está com um problema seríssimo, né, a esse respeito. E como você poderia contar, no caso, para os nossos telespectadores, essa história a que nós referimos nesse capítulo do perdão, sobre uma criança que usa drogas? Sim, nós podemos sim fazer um resumo dessa história que nós temos aqui no capítulo 9, que o título já é um alerta, né, dizendo que o perdão liberta aquele que perdoa. E nessa história, que nesse caso aqui, ela está no livro de 11 anos, mas ela pode ser adaptada, ela pode ser contada também para os menores, desde que a gente utilize uma linguagem mais acessível a eles. Então, nessa história, que é uma belíssima história, o título da história é Perdoar, Ato Sublime. E é a história de um rapaz que se chama Rogério, que tem em torno de 25 anos de idade, mas que infelizmente é um presidiário. Então a história de Rogério começa quando, numa determinada manhã, ele está em sua cela, bastante ansioso, bastante agitado, mais do que ele costuma ser. Porque naquela manhã, nas próximas horas, iniciaria o horário da visitação. E a visitação nos presídios é muito importante, porque isso leva alento, leva um alívio, leva coragem a todos aqueles detentos. É um ato de amor. E Rogério, então, está naquela ansiedade que vai começar a visitação. E naqueles momentos ele vai rememorando, recordando a sua própria história. E todas as vezes que ele recorda a própria história, ele acaba sofrendo bastante, porque vem à tona todo aquele arrependimento. E ele se pergunta, por que eu agi tão errado assim? Por que será que eu caí no erro? E aquilo realmente fazia com que ele sofresse, porque naquele processo, né, da penitenciária, ele já vinha refletindo e já vinha se transformando. E fazia 5 anos que ele estava detido.
E ele começa então a recordar que ele havia entrado nessa vida de crime há aproximadamente uns 8 anos atrás. Ele nasceu numa família bastante carente, bastante humilde. A sua mãe o criou praticamente sozinha, porque o pai os abandonara quando ele era ainda muito pequeno. E ele cresceu com muita carência, com aquela falta da educação com limites, daquela educação clara. E ele também cresceu, infelizmente, sem um processo de estudo religioso. Ele não foi encaminhado, nunca havia estudado nenhuma religião. E essa falta de Deus, do conhecimento dos ensinamentos de Jesus, realmente começa a fazer muita falta, especialmente na adolescência, porque na adolescência ele conhece um grupo de amigos e começa a se envolver com as drogas. E na vida real é sempre assim também, infelizmente. E esses amigos apresentam a droga a ele e a droga leva ao crime, porque é necessário, né, um valor em dinheiro bastante grande para adquirir a droga. Ele começa inicialmente tirando uns trocados da carteira da mãe, né? Por isso que a gente sempre diz às famílias que a educação precisa ser muito bem vista dentro de casa, precisa sempre corrigir tudo isso, porque depois que ele foi tirando, né, alguma quantia da carteira da mãe, ele passa a assaltar nas ruas, porque aqueles trocados já não eram mais suficientes. E numa determinada noite, quando ele estava precisando muito de dinheiro, porque ele tinha uma dívida já muito grande, né, com o chamado chefe que lhe fornecia as drogas, ele surpreende um casal que sai de um caixa eletrônico. E aquilo para ele foi um verdadeiro convite. Então ele, né, propõe o assalto e o rapaz, para se defender, para defender a namorada, acaba reagindo. E nessa reação ocorre, né, assim, um desfecho assim, bem trágico, porque dispara a arma. Rogério tinha uma arma que na realidade ele usava para assustar a sua vítima. Ele não pretendia dar aquele disparo, só que a arma dispara e a moça é baleada. Quando ele vê a moça ali no chão, baleada, ele entra num estado de pânico, de pavor, porque realmente não era aquilo que ele desejava, né? O que ele queria mesmo era apenas o furto, né, da parte do dinheiro. E aí ele conta, né, nesse momento que ele conta para si mesmo, rememorando tudo isso, ele lembra na sua memória, passa essa história, que naquele momento é como se tudo tivesse parado, que ele não tem mais assim a memória lógica de tudo que aconteceu, ele só ficou com algumas cenas na cabeça. A cena do rapaz, né, que tenta tirar a arma da mão dele, o barulho da sirene, né, do carro de polícia que vem se aproximando, aqueles momentos na delegacia, porque o restante, né, de cada detalhe parece que se apagou. Bem, enfim, ali ele está aguardando então a visitação e aí ele vai se lembrando de todos esses fatos, né, e vai refletindo que pena que ele próprio cometeu todos esses erros. E passado alguns dias do assalto, ele se lembra que foi um outro momento de grande pânico, porque ele recebe a notícia que a moça que havia sido hospitalizada realmente desencarnara. E isso deixa ele mais triste, mais chocado ainda. E a mãe dele, que também já estava bastante abalada, que era uma pessoa de saúde bem frágil, né? Ela também assim, estava num grande sofrimento. E ainda com o desencarne da moça, o sofrimento do filho, a mãe também vem a desencarnar. Então ele ali na penitenciária, remoendo todo esse erro, né, 2 mortes, e ele acaba entrando num processo depressivo. E naquele processo depressivo, ele tem tanta pena de si mesmo, porque a depressão, né, ela basicamente é isso, é uma pena tão grande de si mesmo que ele não tem forças para reagir. E ele vai realmente piorando, vai entrando num estado psíquico assim bastante comprometedor. Numa determinada ocasião, ele é avisado lá dentro que tem um casal querendo visitá-lo. Ele estranha bastante, porque normalmente ele não recebia visitas até então. E aí ele fica surpreso, porque os pais da moça que foi baleada e que desencarnara estão ali para visitá-lo. E no primeiro momento ele diz, não quero receber essa visita, eu não teria coragem de encarar essas pessoas a quem eu causei um sofrimento tão grande como esse.
Mas o casal vai insistindo e a cada 15 dias está ali no horário da visita. E ele sempre dizendo que não. Até que num determinado momento, acho que até mesmo pela carência que ele estava, né, ele acabou aceitando a visitação. E foi assim um momento que modificou a sua vida, porque ele ficou extremamente surpreso, porque o casal lhe diz assim que estavam ali para levar conforto a ele e, acima de tudo, para perdoá-lo. Que realmente era irreparável a perda deles, mas que eles precisavam, eles sentiam a necessidade de praticar esse perdão, porque o perdão, né, é uma lição memorável do Evangelho de Jesus, e que eles queriam fazer essa prática, e eles estavam ali para levar um abraço. E a partir desse dia eles visitam regularmente Rogério, sempre levando alento, sempre levando os ensinamentos de Jesus. E isso começa, sem dúvida, a germinar no sentimento daquele rapaz. Então a nossa história, ela termina assim, quando o Rogério já sente aquela boa vontade da renovação, da transformação interior, né, de se tornar uma pessoa de bem, e que teve a oportunidade de conhecer esse ato tão sublime que é o perdão. Ai, que história maravilhosa, vocês viram? Emocionante até, muito emocionante. Como os ensinamentos de Jesus trazem paz, né, às pessoas e dão um sentido para a vida de cada um, não é mesmo? Esse moço encontrou um sentido para a vida dele através do perdão de outras pessoas e teve também o exemplo, não é? Olha, muito, muito bonita a história, muito bem contada por você nesse pouco tempo que nós temos aqui, né? Você fez um resumo, né? Que foi muito bom, viu? Então, eu não diria que os pais têm responsabilidade, claro, pela educação dos filhos, né? Dentro do Espiritismo nós sabemos que a responsabilidade é muito grande devido à reencarnação ser dentro do próprio lar. Não é verdade? Muito grande. Então, espero, caros amigos, que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, porque nós procuramos responder os e-mails, as perguntas, as dúvidas, as ansiedades de todos vocês aí de casa, tá bom? Então, se precisarem, pode procurar a casa. A área de Infância, Juventude e Mocidade tem uma secretaria aqui na sede central, no 4º andar. Muito obrigada, Cristine, pela sua participação. Obrigada, Silvia. Obrigada, um prazer. Queridos amigos, vamos agora para a finalização da pintura mediúnica. Inês, que tela enorme que você pintou, que bonita! Com que equipe de espíritos você pintou hoje? Hoje foi uma tela realmente maior do que nós estávamos acostumados a fazer aqui, mas equivalente às que nós fazemos durante o nosso trabalho mediúnico, certo, né? Então nós temos realmente uma atividade, uma prática já com esse tamanho de tela. As equipes, me pareceu assim, uma equipe mista, uma equipe bem mais tranquila, bem mais jovem, tá? Uhum. E possivelmente, como nós sempre trabalhamos com escolas de mestres pintores, talvez até jovens que estivessem aqui também participando. Olha, foi muito bonito, o estúdio ficou numa paz muito grande o tempo todo, não é? E nós vimos que você não perdeu a concentração em minuto algum, como também já está bastante acostumada, né? Olha, Inês, muito obrigada. Obrigada a nós, Silvia. Tenho certeza que todos os nossos amigos querem vê-la novamente aqui, né, conosco. Então, você já está convidada para as próximas vezes. Tá ok, viremos com o maior prazer. Tá, obrigada. Obrigada. Vamos agora para a leitura da psicografia do dia. A psicografia de hoje tiramos do livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. Segundo os léxicos, a palavra porta
designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usúria. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Assim encerramos o programa Um Sentido para a Sua Vida, felizes com a sua audiência. Esperamos você na próxima sexta-feira, às 12 horas, aqui na TV Aberta.